Se você ainda acha que tem que nascer de uma família tradicionalmente cigana para ser cartomante, você precisa assistir esse vídeo. Saravá, meu povo! Eu sou Janine Musi, sou cartomante, terapeuta e macumbeira, e eu tô aqui hoje para conversar com você sobre a importância do processo de compreender e interagir com o baralho cigano. Bom, a gente já falou num outro vídeo aqui do canal sobre a importância de consagrar o baralho cigano, consagrar o seu oráculo, o seu jogo de cartas para uma entidade, um ancestral que vai utilizar essa ferramenta para se comunicar. Bom, então no caso do baralho cigano, quer dizer que eu só posso consagrar ele para uma entidade, para uma ancestralidade cigana? Será? E nesse caso, a entidade, o ancestral, só vai me aceitar, só vai aceitar trabalhar comigo se eu for cigana, se eu vier de uma família tradicionalmente cigana? Muitas perguntas. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro ponto, e o mais importante de todos, quando nós estamos falando de espiritualidade, de conexão espiritual, não só na cartomancia, tá, gente? A conexão espiritual de uma forma geral. Nós estamos falando, em primeiro lugar, o ponto-chave, a coisa mais importante é o vínculo. O vínculo é a coisa mais importante. Esse vínculo, existem entidades, espíritos ancestrais, nos quais a gente já tem um vínculo grande e a gente vai fortalecendo esse vínculo com algumas práticas, né? Mas existem outros ancestrais, outras entidades que a gente pode convidar para trabalhar conosco, para uma finalidade específica, para um projeto específico, para uma ação específica na nossa vida. E quando a gente está falando desse vínculo, tanto aquelas entidades que a gente já tem um certo vínculo, como aquelas que a gente ainda não tem. Nos dois casos, eu preciso de fortalecimento de laços. Isso, gente, se aplica a tudo dentro da espiritualidade. Nós estamos falando de seres, de consciências humanas extrafísicas. Então, quando nós estamos falando de ancestrais, não estou falando de divindades, de forças da natureza, eu estou falando de ancestrais, espíritos humanos. Assim como nós no plano físico, um CQ, eles no plano espiritual, de um Pemba, também tem essa coisa do afeto, da intimidade, da proximidade, do carinho, da presença, da valorização, do respeito, da importância. Todos nós gostamos disso e todos nós precisamos disso para construir vínculos afetivos, proximidade, confiança com qualquer pessoa à nossa volta. A gente não precisa de tudo isso? Carinho, respeito, confiança, lealdade, presença, convivência. A partir disso a gente vai construindo a intimidade e com a intimidade vem o fortalecimento desse vínculo. Ao interagir com os espíritos, com os ancestrais, com as entidades, é a mesma coisa. Não muda. Então observa, eu estou falando de construção. Requer tempo, é um processo, requer paciência, requer constância, é você estar constantemente em contato com aquela entidade, com aquele ancestral, chamando para perto, convidando para estar com você, se apresentando para ela, dizendo quem você é, do que você gosta, do que você não gosta, o que você espera dessa relação com ela, e aprender também a ouvir e a interpretar o que essa entidade está querendo trazer como resposta. Essa entidade pode aceitar ou não. Então não é porque eu estou me aproximando, estou querendo criar um vínculo que a entidade vai aceitar trabalhar comigo. Mas eu tenho ali mecanismos na forma de me relacionar com essa entidade que podem fazer ela mudar de ideia. Podem fazer ela gostar de mim através do que eu provo também para ela, do meu valor, do meu caráter, das minhas intenções de estar convidando ela para trabalhar comigo, ser o mais sincero e o mais honesto possível ao falar com a espiritualidade. Isso vai trazendo a entidade para perto.
vai construindo essa relação de carinho daqui para lá e de lá para cá. Então pensa que você está construindo uma relação mesmo, você está construindo uma amizade, você está construindo uma parceria. No caso da entidade que você quer consagrar no seu baralho para trabalhar com você na cartomancia, pode ser um ancestral direto seu ou não, uma entidade que você convida, que você tem afinidade. É uma relação de trabalho, pensa nisso como uma parceria de trabalho, uma amizade, mas isso não exclui o afeto. O afeto é sempre uma das coisas mais importantes na hora de construir essa conexão com a ancestralidade, com as entidades, tá, gente? Isso é muito importante. E existem muitas formas de fazer isso, né? Desde práticas simples, como a conversa, a reza, acender uma vela, oferecer uma bebida, um fumo, flores, elementos que você sabe que de uma forma geral, né, você entende que conectam com aquela entidade, até ela começar a se aproximar de você e pedir coisas específicas, você pode oferecer coisas que, num geral, você entende que aquela linha de trabalho gosta mais. Então a gente pode começar com coisas mais simples assim, né, com esses elementos mais simples, até evoluirmos para ritualísticas mais complexas, a elementos mais complexos, como oferendas, o próprio ritual de consagração, assentamentos. Então, isso daí já escala, né? Já é um passo a mais. Mas para começar, são coisas simples. Eu quero me conectar, por exemplo, com a energia de uma cigana. Aí a importância de você ter um mínimo de base de conhecimento, procurar entender essa linha de trabalho primeiro, procurar entender quem são esses espíritos, essas entidades, e aí você vai começar de uma forma geral, oferecendo elementos que você sabe que a maioria deles gostam, elementos que você sabe que conecta com eles. Porque uma das coisas muito importantes aqui também para gerar vínculo afetivo com a espiritualidade, com os ancestrais, é a gente conectar através do elemento afetivo. Então, quando a gente parte para essa questão das oferendas, por exemplo, não é uma simples gororoba que eu faço ali, que eu misturo e ofereço para a entidade. Gente, isso não funciona para entidade nenhuma. Nós estamos falando de um elemento, de uma refeição, de uma comida que conecta, que gera memória afetiva. Isso eu estou falando tanto para o caso de uma comida, de uma oferenda, como eu estou falando também para perfumes, bebidas, fumo. Então, aí vai também na minha disposição, da minha boa vontade, de pesquisar, de compreender mais essa linha de trabalho para me aproximar desse espírito. E com o tempo, eu vou conhecendo mais essa entidade e eu vou sabendo especificamente do que ela mais gosta. E eu já vou direto ali. Isso vai fortalecendo cada vez mais essa energia. Mas antes de passar para ritualísticas mais complexas, a gente começa com o básico. É o dia a dia, é todos os dias você está ali, como a gente diz na minha tradição, no pé da entidade, chamando, evocando, trazendo para perto, reverenciando. Então, presta atenção, você não precisa vir de uma família tradicionalmente cigana, ter ascendência cigana direta para conseguir trabalhar com uma entidade que aceite responder no seu jogo, no seu baralho cigano, nas suas cartas. Então, se você já tem essa entidade, se você já tem afinidade com o ancestral que aceita trabalhar no baralho cigano com você, ótimo, você só vai fortalecer essa conexão. Se você ainda não tem, você não conhece essa ancestralidade, você quer se conectar com essas entidades, com esses espíritos, você pode fazer isso passo a passo, tendo como base o respeito, a confiança, a presença, a constância e a intimidade. Você consegue estabelecer esse vínculo. E não é só você escolher a entidade também tem que escolher você. Só que isso não é impossível de acontecer. É um processo. Você vai criar uma relação, uma amizade, uma parceria com esse espírito. Expandindo aqui o assunto para além da cartomancia, mas também serve para a cartomancia, não é só através da linhagem sanguínea, da conexão sanguínea,
que eu consigo me conectar aos ancestrais, às entidades. Existem outras vias, outras formas de se fazer isso, mas tudo parte do princípio do vínculo, da intimidade. Se não existe vínculo, não existe intimidade, não existe conexão ancestral, esquece. Nem mesmo o seu próprio ancestral de linhagem sanguínea vai conseguir ter essa conexão forte com você ou vai querer ter uma conexão forte com você se você não está disposto a construir esse vínculo, essa intimidade com eles. E para quem está afim de construir essa conexão com a ancestralidade, principalmente para trabalhar na cartomancia, eu tenho um passo a passo infalível para você conseguir fazer isso. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link para o nosso curso de baralho cigano de Umbanda. Então, nos próximos vídeos eu vou explicar para vocês a diferença da cartomancia mais comum, que a gente vê por aí, da cartomancia de Umbanda, que é a cartomancia que eu estou propondo aqui para vocês, que é uma cartomancia como os nossos antigos faziam, as antigas mães de santo, os antigos pais de santo, que é uma cartomancia que funciona, sem muitos modernismos, sem muito esoterismo, mas uma cartomancia real, pé no chão, com conexão ancestral e que funciona. Então, se você sente que a cartomancia e a espiritualidade real, pé no chão, são caminhos que te chamam, então você está no canal certo. Já se inscreve aqui nesse canal para você não me perder de vista aqui no YouTube e comenta esse vídeo, curte, compartilha, deixa o seu like para eu saber que você tem interesse nesse assunto e para o YouTube também saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Porque aqui a cartomancia não se resume a um mero espetáculo de adivinhar. Passado, presente, futuro, não, gente. Aqui a gente vai trabalhar com cartomancia real, com conexão real, com o sagrado e com as cartas. Então fica por aqui porque a gente ainda tem muito que conversar. E eu vejo você no próximo vídeo.